Eu sou a professora Silvia Regina e essa é a nossa primeira aula de língua portuguesa da EJA. E nós vamos abordar o assunto processo de formação das palavras. Então, o que a gente vai aprender nesse conteúdo? Todas as palavras, elas passam por um processo para se formarem. Então, as palavras que compõem o léxico da língua portuguesa, elas são formadas principalmente por dois processos. Vamos acompanhar no slide? Então, esses processos se chamam composição e derivação. A composição, ela é dividida em justaposição e aglutinação. Já o processo de formação, as palavras formadas por derivação, elas são divididas em prefixal, sufixal e parasintética. Mas para a gente iniciar esse processo, esse estudo, a gente tem que relembrar o que é o radical. Então, o que é o radical de uma palavra? É o elemento básico e significativo das palavras. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aí a palavra certo. Nessa palavra certo, eu posso formar outras palavras como certeza ou incerteza. Percebam que nessa palavra permanecem as mesmas letrinhas aí, certe. Então, eu coloquei no final para mudar o significado no certo e na certeza. Já na palavra incerteza, eu acrescentei tanto no início quanto no final. Então, percebam que aí o radical dessa palavra, ela não vai mudar. Então, todas as nossas palavrinhas, elas têm um radical, que é esse elemento básico. Relembrando o que é um radical, vamos então para o estudo de processo da formação dessas palavras. Nós vamos iniciar pelo processo chamado composição. Como eu já tinha falado, a composição ela se divide em justaposição ou aglutinação. O que é uma palavra formada por justaposição? É quando eu tenho a união dos termos, os radicais eles não sofrem alteração na sua estrutura. Ou seja, eu vou juntar as minhas palavras e ela não vai ter uma mudança. Por exemplo, guarda-chuva. Como que é formada a palavra guarda-chuva? Quando eu vou unir a palavra guarda mais chuva. Então, quando eu junto essas palavras, elas ganham um novo significado. Vamos ver um outro exemplo? A palavra cachorro quente. Ela é formada pela palavra cachorro mais quente. Então, juntei essas duas palavrinhas, formou um outro significado. Então, as minhas palavras compostas por justaposição, eu vou unir as duas palavras e aí ela vai formar um novo significado. Tudo bem? Próximo slide. O que é uma palavra formada por aglutinação? É quando pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. Por exemplo, a palavra planalto. Como que é formada a palavra planalto? É quando eu junto a palavra plano mais alto. E aí nós podemos observar que a letra O da primeira palavra ela foi retirada. Então, quando ela passou pelo processo de aglutinação, ela teve uma perda lá na primeira palavrinha, para poder formar uma outra palavra com um novo significado. Um segundo exemplo de palavra formada por aglutinação. Tem a palavra hidrelétrica. Como que eu formo? Quando eu junto hidro mais elétrica. Então, novamente, a primeira palavrinha foi retirada a letra O para formar uma nova palavra. Tudo bem? Então, volta aqui para mim. Então, essas palavrinhas compostas por justaposição e aglutinação. Esse foi o primeiro processo de formação das palavras. O segundo processo de formação das palavras pode ser formado por derivação. Essa derivação, vamos relembrar, ela é dividida em prefixal, sufixal ou parasintética. Esse primeiro processo prefixal, eu acrescento um prefixo a uma palavra já existente. Vamos ver o exemplo. Tem uma palavra desnecessário. Então, essa palavra é formada pelo necessário e lá no início dela eu coloco o prefixo des. Um segundo exemplo, eu tenho a palavra refazer. Essa palavra refazer, ela é formada pelo prefixo re mais o verbo fazer. Então, aí quando eu junto, eu tenho uma derivação desse verbo, fazer, e eu coloquei a partícula lá no início do meu verbo. Tudo bem? Próximo slide.
Vamos ver o processo de derivação sufixal. Quando ele acontece? Faz-se uma anexação de sufixo à palavra primitiva. Por exemplo, alegremente. Como que ela é formada? Como é formada essa palavra? Alegre mais o sufixo mente. Ou seja, eu não acrescento mais no início, eu acrescento no final da minha palavra. Outro exemplo, orgulhoso. Eu tenho orgulho mais oso. Então, aqui a gente pode observar que ela é diferente, porque ela vai ser acrescentada ao final da palavra. Tudo bem? Terceira formação, processo de formação por derivação. Eu tenho aí a parasintética. O que é esse processo parasintética? Eu faço a anexação simultânea do prefixo e do sufixo à palavra primitiva. Ou seja, eu vou colocar ao mesmo tempo no início e no fim da minha palavra. Por exemplo, desalmado. Eu tenho aí o prefixo des, mais a palavra alma e o sufixo do. Outro exemplo da parasintética. Entristecer. Eu tenho o prefixo em, mais a palavra triste, mais o sufixo ser. Então, volta aqui para mim. Como que nós vimos aí o nosso processo de formação da palavra por derivação? Dividido em prefixo, sufixo e parasintética. Então, o sufixo no início da minha palavra, partícula, o sufixo ao final da palavra e a parasintética quando eu coloco ao mesmo tempo, tanto no início quanto no final da minha palavra. Tudo bem? Então, agora chegou a hora da gente praticar um pouco esse conhecimento que a gente adquiriu durante a nossa aula de hoje. Vamos voltar para o slide? Então, agora vamos praticar um pouco. Vamos acompanhar na tela a nossa atividade. Tenho aí a primeira questão. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em letra A, envelhecer. Letra B, desapontado. Letra C, cruelmente. Letra D, infelizmente. Ou letra E, entardecer. Vamos pensar como que é formada essa palavra feminismo. Feminismo, a gente percebe que aí no início tem o femin, que vem da palavra feminino. Então, já podemos perceber que essa palavra está derivando. E essa derivação, ela mudou lá no finalzinho da palavra. Então, essa palavra ela vai ser derivada de forma sufixal. Tudo bem? Vamos ver a letra A. A palavra envelhecer. Eu tenho um prefixo em no início, a palavra velha no meio e ser no final. Nós vimos que quando tem esse acréscimo simultâneo é parasintética. Então, não pode ser esse mesmo processo. Letra B, palavra desapontado. Como que foi formado desapontado? Eu tenho des no início e apontado no final. Então, também não pode ser. Palavra cruelmente. Como foi formada? Tenho cruel e mente no final. Letra D, infelizmente. Tenho in no início, feliz, e mente no final. Na letra E, entardecer. Em no início, tarde no meio e ser. Então, qual dessas palavras sofreu o mesmo processo de formação da palavra feminismo? Vamos conferir? Acompanha na tela. Então, tenho aí a letra C, cruelmente. Por quê? Porque eu tenho a palavra cruel no início, mais o sufixo mente. Tudo bem? Vamos fazer uma segunda questão aí na tela. Observem a imagem. Observe a palavra pernilongo no quadrinho e responda. Vamos ler o quadrinho. Essas pernas listradas, você é o mosquito da dengue? E o mosquito responde, na verdade, sou só um pernilongo fashion. Então, qual o processo de formação dessa palavra pernilongo? Vamos pensar nessa palavra? Então, eu tenho a palavra pernilongo, vamos dividi-la em perne mais longo. Quando a gente foi formar, então a gente viu que precisou juntar essas palavras, mais
ela sofreu uma alteração na sua estrutura. E nós vimos que quando a nossa palavra é junta e sofre uma alteração, ela é formada por quem? Ela é composta por aglutinação. Então, a nossa palavra aí, pernilongo, ela é composta por aglutinação, formada pela palavra perna mais longo. Tudo bem? Vamos fazer uma terceira questão. Acompanhe na tela. Em O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua, respectivamente. Ou seja, quais as palavras aí do girassol e passatempo, quais os processos que elas sofreram ao mesmo tempo. Então, essas duas palavras, elas são formadas pelo mesmo processo. Vamos conferir quais são? Letra A. Um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Letra B. Um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação. Letra C. Dois elementos formados por justaposição. Letra D. Dois elementos formados por aglutinação. Ou letra E. Dois elementos formados por derivação sufixal. Então, nós vimos aí que essas duas palavras, girassol e passatempo, elas são formadas pelo mesmo processo. E aí nós percebemos que é gira mais sol e a segunda palavra passa mais tempo. Então, quando juntou essas duas palavras, elas não sofreram alteração no radical. Então, elas passaram pelo mesmo processo de formação. Vamos conferir qual é a resposta? Letra C, dois elementos formados por justaposição, porque eu juntei as palavras e ela não sofreu alteração. Tudo bem? Obrigado por acompanharem essa aula até aqui. Essa aula vai ficar disponível na plataforma Eduque e peço que vocês acompanhem as próximas aulas. Obrigada.